Professor Lúcio, eu concluí o nosso bloco anterior com uma pergunta. É quase que uma mensagem e um dever de casa, uma missão para você deixar para os nossos futuros gestores de políticas públicas o que é que eles devem fazer nos próximos 30 anos para inovar em planejamento urbano. Bom, a gente tem em São Paulo, vamos falar para São Paulo, vai, para ficar muito concreto como exemplo. A gente sempre teve um modelo de concentração da riqueza, do trabalho de alto nível, de bem remunerado e do mundo financeiro concentrado num núcleo, numa região relativamente próxima ao antigo centro histórico. Mesmo que a gente vá falar, que como a gente já falou, de Faria Lima, Serra Socorro, etc., a distância desse núcleo em relação ao centro é de alguma 10, 15 quilômetros no máximo. Né? No entanto, a região metropolitana de São Paulo, ela tem alguma coisa como 60, 70 quilômetros de urbanização contínua de leste a oeste, e alguma coisa como 50 quilômetros de urbanização de norte a sul. É um absurdo, né? Muito grande, muito bem. E o mote foi que nas cidades periféricas eram, seja para a indústria, seja para a habitação, que estavam vinculados com o centro. Acontece que esse modelo é diametralmente oposto ao que ocorre com as cidades americanas. Tirando Nova York e Chicago, talvez, mas o modelo fundamental das cidades é que a riqueza se expandiu para a periferia, em termos de habitação, de trabalho, de indústria e de serviços. E no centro ficou a pobreza. O que está acontecendo já agora no Brasil, e isso ficou claramente demonstrado com a nossa Covid, pandemia e coisas do gênero, é que com o trabalho remoto se percebeu que não se precisava mais morar em São Paulo e que os grandes centros financeiros ou de serviços não precisavam ficar mais dentro da cidade, dentro do núcleo central da cidade. Então, está se percebendo que o que ocorreu, por exemplo, entre São Paulo e Alphaville, vai ser multiplicado em outros locais. Há um movimento claro da classe média e classe média alta de trabalho remoto em cidades da região metropolitana. E não no centro das cidades periféricas, mas em bairros fora do centro da cidade, do centro do município. Isso vai fazer com que haja uma demanda crescente de serviços de qualidade nessas cidades metropolitanas. Muito mais do que existem hoje. Que muitas delas, ou quase todas elas, são quase que cidades dormitórios. Algumas têm vida econômica importante, industrial, mas muitas são só dormitório. E, em contrapartida, vai estar ocorrendo, por muita força do poder público e dos estudiosos, de ocupação dos vazios dentro da cidade, do município de São Paulo, dentro da cidade, do centro urbanizado de São Paulo. Assim dito, centro expandido, que é basicamente o que é circunscrito pelos dois rios, Tamandaré e Pinheiros, e mais ou menos a Avenida Bandeirantes, ou Avenida Águas Espalhadas, hoje Roberto Marinho. É um centro que tem muita infraestrutura, mas ele tem pouca densidade a rigor. Então, seria importante que esse centro fosse ocupado. Há muitas construções obsoletas, muitas construções não ocupadas, e aí eu peço para vocês terem atenção a um instrumento que o Estatuto da Cidade introduziu, que é o uso social do terreno urbano e das construções, das edificações urbanas. Tudo que não é
utilizado adequadamente, o Estatuto da Cidade desapropriado para retomar sua função social. Isso é claro que é um problema político muito complexo, porque evidentemente os proprietários de terrenos e de edificações têm sua presença na economia de São Paulo, mas é alguma coisa inevitável. Isso foi muito poucas vezes feito e muito poucas vezes executado. E eu acho que esse instrumento foi a grande contribuição para do Estatuto das Cidades. Há uma outra um pouquinho mais difícil de ser implantada, que é o direito de preempção, que depois a professora Ana Carla vai dizer exatamente como é que funciona, mas que também dá instrumentos para o governo municipal governar de fato a cidade. Né? E, por fim, o Estatuto da Cidade também previu, aqui em São Paulo, um outro instrumento muito interessante, que é o direito de transferência do potencial construtivo. Depois, se você quiser, depois um dia a gente vai falar mais sobre isso aí, que falando sobre patrimônio histórico, nós podemos fazer uma outra conversa. Mas então o que eu acho que está acontecendo é que as cidades periféricas do município de São Paulo vão adquirir uma força muito grande exatamente por ter uma nova população com poder político e econômico importante. Isso vai fazer com que o total da região metropolitana tenha uma nova cara. E vai levar por consequência, eu acho, que vai ser a institucionalização de alguma forma de governo metropolitano mais adequado. Isso foi feito em Paris, na França toda ela é muito bem estabelecida, ela é muito diferente a forma de governo, mas foram instituídas regiões com forma de representação popular, inclusive, de economias determinadas, e uma série de instrumentos que lá já deram certo. Nas cidades americanas é um pouquinho mais complicado, eles têm uma dupla delimitação política, que é a do município e a do que eles chamam do county, que seria um condado, que aglomera várias municipalidades. Algumas municipalidades extremamente pequenas nas cidades grandes, mas os counties são grandes e têm, portanto, capacidade de gestão mais adequada. Então, por exemplo, educação, transporte e saneamento são geridos pelos counties, não são geridos pelos municípios. Então, tendo aqui uma bola de cristal aqui embaixo, que está escondida, vocês não estão vendo, mas a minha bola de cristal seria nessa direção. Professor Lúcio, muito obrigada. Já está encomendada, então, a nossa conversa sobre patrimônio histórico e cultural, para a gente ouvir sobre os instrumentos do Estatuto da Cidade sobre isso. Eles vão ter uma sequência de 3 aulas sobre instrumentos do Estatuto da Cidade, mas uma em especial sobre patrimônio cultural e histórico seria extremamente importante. Então, já que você se ofereceu, já está combinada uma nova gravação sobre os instrumentos do Estatuto da Cidade para essa área. Muito obrigada, foi um prazer muito grande. A professora muito obrigado, foi muito agradável. O que a professora pede é ordem. Então, estamos aqui para cumprir. Muito obrigado. Foi muito bom tê-lo conosco. Então, eu vou deixar aí os momentos finais para que você deixe a sua mensagem e a sua despedida para os alunos e os gestores que vão assistir essa sua aula. Olha, eu acho que é aquela história, o Brasil está nas suas mãos, viu? Porque nós não fizemos toda a lição de casa que a gente deveria ter feito. Muita coisa está mal feita. E essa questão de gestor público é uma introdução nova na nossa estrutura de profissões. Eu gostaria que o Brasil tivesse a mesma estrutura administrativa funcional que tem a França, em que essa função de gestor é altamente valorizada e é uma carreira de Estado. Então, a continuidade do planejamento é dada exatamente pelos gestores públicos profissionais, estáveis.
e não pelos políticos que têm a tendência ao voluntarismo que a gente falou lá para trás, né? Então, eu não só desejo muito sucesso a vocês, como desejo que vocês conquistem esse status.